Podem sentar-se, por favor, meus irmãos. Quero aproveitar esta que é a minha última classe para agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio de estar aqui com vocês estes dias. Agradecer a Deus pela vida do MSBN, na pessoa do pastor Josué, pelo convite. Agradecer a Deus à equipa organizadora, ao Vinícius, ao Josué Júnior, que estiveram aí nos atendendo, e a todos os irmãos que sempre nos recebem com tanto carinho. Que Deus vos recompense poderosamente. Amém, meus irmãos? Nós paramos na página de número 29, é isso? Me ajuda aí. Isso, 29. Qual foi a letra? Letra B. Ok. Nós estávamos falando sobre a igreja reunia-se os membros todos os dias. Só recordando, nós estamos falando sobre plantação de igreja, e agora estamos mais específicos na questão de plantação de igreja, e utilizamos como modelo a igreja primitiva, a igreja dos primeiros dias, que teve muito êxito na plantação de novas congregações. Estamos avaliando as características dessa igreja. Fazia uma observação acerca do modelo americano que influiu em muitas igrejas, principalmente na América Latina, ao ponto de resumir as reuniões da igreja, ao ponto de algumas igrejas só se reunirem uma vez por semana. Nós vemos que a igreja dos primeiros dias sempre foi uma igreja apaixonada por estar reunida na presença do Senhor Jesus, e nunca se tornou um peso, um enfado, um cansaço. A letra C diz que a igreja incentivava seus membros para uma relação de apoio, companheirismo, mútuos. Nós somos uma família, uma grande família. Uma vez eu estava no supermercado fazendo compra para a igreja, um mercado muito popular que tem na Espanha, que chama-se Mercadona, e a senhora disse assim: nossa, que compra grande. Eu falei: é que a minha família é muito grande. Nós somos uma família, e nós como irmãos, porque Deus é Pai, Jesus é o Filho, nós nos chamamos de irmãos. Até os termos que utilizamos para nos referir se referem a termos de uma família. Então, nós precisamos nos apoiar mutuamente, porque assim é uma família. Não é perfeita, a sua não é, essa daqui também não é, mas é a família que Deus te deu. Algumas coisas nós escolhemos, outras Deus escolhe por nós. Por exemplo, amigos. Deus te dá a oportunidade de escolher quem serão os seus amigos e outros que não. Esposo e esposa, Deus lhe dá a oportunidade. Outras coisas Deus escolhe por nós. Eu não escolhi a minha mãe, não escolhi os meus filhos, e eles tampouco a mim. E às vezes eu penso que é melhor Deus escolher. As pessoas que nós mais amamos no mundo foi a que Deus escolheu. Eu amo a minha mãe e nem sabia que ia ser minha mãe, não é verdade? Então, quando Deus escolhe por nós, Deus escolhe de maneira correta e assertiva. A letra D diz que a igreja promovia encontros de grupos pequenos. Nós encontramos a igreja se reunindo, principalmente nos primeiros dias, em culto nos lares, né? A igreja que se reunia na casa de fulano, mas nós também encontramos os irmãos já em grupos maiores, orando, buscando a presença do Senhor, como nós encontramos em Atos capítulo 2, 120 irmãos buscando a Deus. Então, a igreja também se reunia em grupos grandes e grupos pequenos. Eu creio que uma coisa não elimina a outra. Às vezes parece que tem a obrigação de fazer uma eleição entre um método e o outro. Ou nós priorizamos as grandes celebrações, ou nós priorizamos os pequenos grupos. Creio que é possível, olhando para a igreja de Atos dos Apóstolos, realizar as grandes celebrações, mas também trabalhar com os pequenos grupos. A igreja passava muito tempo em oração de grupo. Creio que uma das coisas que as igrejas que nós vamos seguir plantando nunca devem deixar de ter são as reuniões de oração. Independente do seu número de frequência, não trata-se disso. Trata-se de uma necessidade para as igrejas plantadas. A letra F, eu estou na letra F, diz que a igreja pregava, está errado aí, a igreja pregava mordomia radical. Nós entendemos o contexto da divisão econômica da igreja naquela época. Não está dizendo que você vai precisar agora vender suas coisas e repartir comigo, mas entendemos a necessidade da igreja cuidar principalmente dos domésticos da fé. Dos domésticos da fé. E nós precisamos não suplantar a missão do evangelho com isso, mas não deixar de atender os mais necessitados, porque sempre foi uma prática da igreja.
Na igreja havia manifestações de poder, letra G, manifestação de poder que acompanhavam e confirmavam a verdade da pregação dos apóstolos. Muitas maravilhas e sinais eram vistos pelos apóstolos. O evangelho que nós vamos seguir pregando não consiste somente em palavras, mas em demonstração de poder de Deus. Então nós precisamos seguir com essa visão de plantar igreja que manifestam a glória de Deus. Senhor segue salvando, batizando com o Espírito Santo e curando os enfermos. O poder e a manifestação da glória de Deus acompanha a pregação sendo ministrada. Nós também, a letra H, diz que havia alegria. Não, os irmãos louvavam a Deus com alegria, celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor com alegria, porque esse louvor não somente toca o coração de Deus, mas muitas das vezes nós já escutamos testemunho de pessoas, e aqui nessa igreja eu tive a oportunidade, quando estive aqui pastoreando, de pessoas que estavam na rua, passando, mas foram atraídas pela alegria com que a igreja louvava e celebrava o Senhor Jesus Cristo. Isso cativa, isto atrai, né, as pessoas. Letra I diz que esta vida comunitária era extraordinariamente atraente às pessoas, ou seja, a forma de vida, o estilo de vida que o cristão passa a viver deve atrair as pessoas. Não, tem algo diferente nesse povo. O povo que frequenta essa igreja tem uma alegria diferente, tem uma maneira diferente de viver, porque não é um cristianismo de fachada, não é um cristianismo de títulos, não, é um cristianismo que se reflete nas nossas práticas cotidianas, e isso deve atrair a sociedade para a igreja e ver que a igreja realmente faz a diferença, que a igreja é luz, ok? A outra diz que a igreja era extremadamente eficaz no evangelismo, com novas conversões todos os dias. O Senhor acrescentava diariamente os que haviam de ser salvos. Seguimos, irmãos, porque não vou comentar todos os pontos para a gente dar tempo de terminar, tá, ok? Sobre esse ponto de número 9, a igreja deve pregar o evangelho, eu já falei. Então nós vamos prosseguir para o próximo, que é para o 10, ok? Às vezes nós nos perguntamos, o que fará a nossa igreja crescer? Porque se estamos falando de plantação de igreja, estamos falando de crescimento, né, de expandir. O que impede? A pergunta correta seria o que está impedindo a nossa igreja de crescer. E eu não vou ler aqui, mas somente vou argumentar sobre aquilo que escrevi, é que o crescimento ele é algo natural de um organismo saudável. Eu não preciso mandar Eric e Lucas crescer. Se eles são saudáveis, eles crescerão. Se eles tiverem dificuldade de crescimento, significa que existe algum problema de saúde que precisa ser tratado. Então nós entendemos que igrejas saudáveis crescem. Igrejas saudáveis dão frutos. Se algo está acontecendo que essa igreja, ao largo dos anos, não está crescendo, passa-se, como o pastor disse ali, uma igreja de 30 anos e não conseguiu avançar, bom, algum problema tem. Nós estamos aqui com o MSBN há 20 anos em Portugal, né? Com certeza no início da obra era muito menos, mas muito menos. Mas com o passar dos anos, a igreja foi crescendo, foi desenvolvendo, novas vidas foram sendo alcançadas. E se nós seguirmos cuidando da saúde da igreja, e ela for uma igreja saudável, ela vai dar frutos, ela vai crescer e ela vai prosperar. Então, talvez essa preocupação não deve estar tanto no sentido do crescimento pelo crescimento, mas na saúde dos membros, para que esse crescimento seja gerado, ok? Paulo explica, eu escrevi mais abaixo aí ao final do ponto 10, diz que trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ponto de número 11, obstáculos na implantação de igrejas. Primeiro, que é a letra A, números. O plantador não pode ter problemas com números. E não é dificuldade em matemática, tá ok? É outra coisa. Ele não deve sofrer nem de número idolatria, mas nem de numerofobia. E esta frase é do pastor Carlitos Paz. Ou seja, ele não pode idolatrar os números e trabalhar somente em prol dos números, porque ele vai perder o foco.
vai perder a visão de pregar o evangelho, ele vai entrar numa neura de atingir metas, e parece que esse modelo empresarial atingiu muitas igrejas, não é verdade? Então, aí ele começa a ter um problema com o número, porque ele começa a servir e a idolatrar números. Deus não tem problemas com números, tanto é que na Bíblia tem um livro que se chama Números, e nada mais é do que um censo, não é verdade? E a Bíblia trata de confirmar quantos, enviou 70, selecionou a 12, haviam 5.000, então a igreja declara o número das conversões das primeiras pregações de Pedro, está lá, está registrado na Bíblia. Alguém contou, então nós não podemos também ter numerofobia. Não, a gente quer ficar com uma gente aqui, não é melhor chegar muita gente, não, vai estragar, só vai chegar. Vamos ficar nós que somos aqui santo, crente, sabe? Aí começa a chegar. E às vezes aí, quando algumas pessoas começam a ir embora ou sair da igreja, alguém diz assim, não, é que Deus está limpando, está tirando, é melhor ficar só a gente. Então, isso revela um problema com números. Não, a pessoa tem fobia a números. Então, nós devemos ter muito claro que, irmãos, veja bem, nós estamos falando assim, nós queremos ganhar vidas ou almas para o Senhor Jesus. Sim ou não? Essa é a missão da igreja. Mas quando nós estamos declarando que nós queremos alcançar vidas, nós estamos declarando que a igreja irá crescer. E a igreja irá crescer também em números. Ok? Então, na nossa igreja, eu digo a nossa igreja, a igreja que pastorei em Málaga, nós contamos a frequência. Não porque os números contam, é porque as pessoas contam. Então nós nos preocupamos com aqueles irmãos que deixam de congregar e estar ali, e eu creio que o número não deve ser um obstáculo para a implantação da igreja. Nem essa idolatria pelos números, nem esta fobia pelos números. E aí nós criamos alguns mitos acerca da expansão das igrejas. São algumas coisas, alguns mitos populares, que de tanto repetir, alguns pensam que é até mesmo verdade bíblica, e você já deve ter visto alguém citando ditados populares como se fosse uma verdade bíblica. E a gente vai ouvindo algumas coisas corriqueiras. E criam-se mitos também no meio da igreja, e principalmente na questão de expansão às igrejas. Veja, isso daqui não é uma verdade absoluta, ok? Por isso não vamos entrar nos extremos. Novamente vou somente argumentar sobre aquilo que escrevi. É normal que as crianças em uma certa idade contem para elas, né, sobre do Papai Noel, o coelhinho. Parece que tem até um personagem aí que troca dinheiro por dente, que chama pai e mãe, né? Então o problema é quando essas crianças crescem, elas não podem continuar acreditando nessas fábulas que muitas crianças... Não, chega um momento que ele descobre que quem colocava o dinheiro era o papai e a mamãe. Então nós amadurecemos como crentes. E alguns mitos precisam ser derrubados para que nós possamos avançar na plantação de igreja. Eu vou falar de alguns deles. O primeiro mito, que é o número 1, a única coisa que importa é a frequência. A única coisa que importa para as igrejas grandes ou as igrejas em expansão é a frequência. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nos importa a frequência? Sim, porque são vidas, são almas, ok? Mas não é a única coisa que importa. A gente também tem outras preocupações. Não, as igrejas em expansão, em crescimento, só estão preocupadas com o número de pessoas. Não trata somente disso, ok? Mito 2, crescem à custa de igrejas menores. Não é uma verdade absoluta. Existem movimentos que crescem à custa de igreja menor? Sim, existe, mas não é o nosso caso. Okay? Não é o nosso caso. Nós recebemos irmãos que provêm de outras igrejas? Recebemos, mas com maior resistência do que aqueles que aceitaram a Jesus. Não passa por um crivo maior as pessoas que vêm de outro ministério, são aquelas pessoas que aceitam a Jesus na igreja, a gente recebe, a gente não vai expulsar a pessoa da igreja, mas tem um crivo maior. É um mito que toda igreja em crescimento cresce à custa de igrejas menores. Terceiro mito, você deve escolher entre qualidade e quantidade em sua igreja. Nem sempre, não obrigatoriamente. Nós estamos pregando aqui para um bom grupo de pessoas. E isso não afeta a qualidade da mensagem pregada. E se tivesse 10 pessoas aqui, já vimos igrejas muito pequenas pregar grandes heresias. Okay? Então, não está diretamente relacionado a saúde do púlpito com o tamanho da igreja. Existem igrejas grandes heréticas e igrejas pequenas
heréticas. Então, não existe obrigatoriamente uma relação. O mito 4. É necessário fazer concessões à mensagem e à missão da igreja para que ela cresça. Isso seria uma ofensa a nós, porque nós seguimos crescendo. Eu vejo aqui as fotos dos batismos de vocês seguem batizando gente a cada batismo, a igreja sigue avançando sem fazer concessão ao ensino da palavra, pregando a palavra pura como ela é. Então seria uma ofensa à própria palavra dizer que pregar a verdade afasta as pessoas. Isso é dizer que pregar a pura palavra de Deus não atrai ninguém e não converte ninguém. Não, nós cremos que o puro evangelho é aquele que salva o pecador e atrai as pessoas a Jesus. Então, a pura palavra sem concessão também gera crescimento. E é um mito dizer que a palavra precisa ser deturpada para que necessariamente haja um crescimento. O mito 5, se você for bastante dedicado, a igreja irá crescer. Mito. Se você está confiado somente na sua dedicação e no seu esforço, talvez você canse, corra muito e produza pouco. E talvez já passou com alguns dos obreiros e pastores, e você ver uma fase onde você correu bastante e produziu pouco. Em outro momento que você não cansou tanto, mas produziu muito. Porque o esforço ele é importantíssimo, mas a obra de Deus não depende somente de esforços humanos. Senão nós reuníamos aqui um grupo de estrategistas, eles sentavam, organizavam uma boa estratégia e eles seguiam fazendo a obra de Deus. Necessita muito mais do que esforço e dedicação. Estou no mito de número 6. Existe uma chave secreta para o crescimento da igreja. Eu busquei muito essa chave secreta. Tem gente que vende muita conferência e livro prometendo para você a chave secreta. Chave secreta. Principalmente quando a gente é jovem obreiro e está buscando um caminho, a gente compra tudo quanto é livro, assiste tudo quanto é tipo de palestra, até que você descobre que aquela grande estratégia que ele falou que existia, que ia revolucionar a sua igreja, ela já existe e está na Bíblia, na sua Bíblia, e ele só veio ali e explanou, talvez de uma maneira diferente. Então a gente fica buscando as grandes... E teve uma época que estava muito na moda esses livros de método, de estratégias de crescimento, não é verdade? E às vezes isso confundiu a cabeça de muitos pastores, porque ele chegava no púlpito e falava assim, ia para uma conferência de pequenos grupos, chegava na igreja e falava, gente, a partir de hoje nós somos uma igreja em célula, ok? E aí fatiava toda a igreja e liderava o líder e tal. Só que passava, aí veio aquele movimento de Toronto, no Canadá, e ele foi para a conferência no Canadá. E ele diz assim, gente, a partir de hoje nós não somos mais uma igreja em células. A partir de hoje nós vamos trabalhar dentro da visão de Toronto, no Canadá. E a igreja ficava assim, para onde vamos? Para onde vamos? A cada momento uma estratégia, um modelo, porque às vezes estamos em busca de ferramentas, uma chave que vai abrir de forma prática e simples. E eu creio que isso é um mito e mais confunde muitos líderes e pastores e plantadores de igreja que ficam mudando de estratégia, de visão e fica uma confusão tremenda que o povo não entende do que trabalhar única e exclusivamente naquilo que o Senhor já nos deixou preparado e já nos deixou instruído para desenvolver. Mito 7. Tudo o que Deus espera de nós é fidelidade. Não, Deus espera mais que fidelidade. Fidelidade é o mínimo. Se espera do obreiro que ele seja fiel. Fiel. Já encontramos ao largo do caminho obreiros extremamente fiéis ao Senhor, que o problema não era a fidelidade, mas mesmo assim não conseguiam desenvolver no sentido de plantar igrejas, no sentido de desenvolver um trabalho, e o problema não era a fidelidade, é outro. Deus espera de nós fidelidade? Sim, mas Deus espera mais que fidelidade. Tem outros empecilhos na plantação de igrejas que eu diria que são empecilhos sociológicos, eu já falei sobre isso, então não vou comentar muito. Se a igreja não fizer a obra social, outras instituições farão. Já falei sobre isso, né? Mas se a igreja não pregar o evangelho, quem irá pregar? Então, não transforme isso no empecilho. Outro é eclesiológico, a letra B. A igreja não pode viver somente para si. A visão e missão necessita estar clara para todos os membros. Isso é um problema eclesiástico. A visão está muito clara na cabeça de quem está liderando,
mas é insuficiente para nós chegarmos a todas as províncias, a todas as cidades, a todas as aldeias. Nós vamos precisar que isso passe a demais pessoas e que cheguem a outras pessoas. Nós temos uma meta em Espanha. E eu digo que nós temos uma meta, e você pode pensar, não, mas essa é a meta do teu pastor. Irmão, se é a meta do meu pastor, tem que se converter na minha meta. E eu vou explicar isso de maneira muito prática. Eu acredito que não é possível trabalhar ao lado de um pastor se você não crê e não acredita na visão que Deus deu para ele. E se você não está disposto a ser submisso à visão que Deus deu para ele. Porque se você tem outra visão, isso chama-se divisão. E aí um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Eu tenho que confiar tanto no homem que Deus colocou ao meu lado e confiar tanto que ele é um homem de Deus, que se Deus deu uma visão para ele que não seja antibíblico, é claro que existe um limite, né? Existe um limite, não é uma submissão cega, é uma submissão à palavra de Deus. Então, tudo que seja coerente com a palavra, nós estamos dispostos a obedecer. Tudo que seja antibíblico, nós não faremos. Mas se você precisa estar tão seguro das pessoas que você escolheu para entregar e confiar a sua vida ministerial, e crer ao ponto que se Deus deu uma visão para ele, foi Deus que deu. E a sua missão como obreiro auxiliar é segui-la, é ser submisso à visão. Isso é submissão ministerial. E é o que tem faltado nos dias de hoje. Cada um quer ser dono do seu próprio nariz. Cada um quer ser dono da sua própria igreja, quando a igreja nem tem dono. Mas ele quer fazer aos seus modos, às suas maneiras. Se você vai trabalhar dentro de uma organização, não funciona, meu querido. Sei que todos nós teremos as nossas preferências, as nossas ideias, mas submissão é isso. É renunciar o seu para ser submisso ao outro. É renunciar, às vezes, as suas próprias ideias para seguir a ideia do outro. Então, Deus deu uma visão ao nosso pastor, que é alcançar todas as províncias de Espanha. Existem 50 províncias. Então, nós precisamos passar esta visão aos demais obreiros, porque nós não vamos chegar a 50 províncias sozinhos. Ao ponto de que essas pessoas assumam e absorvam a visão e tomem como se Deus tivesse dado para ele. Para ele, porque deu ao seu pastor. Porque existem algumas decisões na vida que eu creio que são das mais importantes. A primeira, aonde você passará a sua eternidade? Muito importante. A segunda, com quem você vai dividir a sua vida aqui na terra? Ou seja, com quem você vai casar? Muito importante. E para mim, a terceira, a quem você vai confiar a sua vida ministerial? Que vai precisar confiar alguém. E eu não estou falando de Deus agora. Eu estou falando a uma cobertura espiritual, a um pastor, a um ministério. E essa é uma decisão muito importante se você pretende seguir fazendo a obra de Deus, principalmente se for como plantador de igreja, como missionário, como alguém que se envolve de maneira integral na obra. Então, se você é um casamento, nós aqui estamos casados com o MSBN. E quando você assume essa responsabilidade, pelo menos nós casamos para ir até que a morte nos separe. Ou tem alguém aqui que se casa para divorciar? Ninguém, até mesmo aqueles que se divorciaram. Não significa que ao longo do caminho não possa haver um divórcio. Acidentes acontecem, mas esse não é o plano inicial. Então, se nós não criamos uma coesão na visão, e se nós não criamos submissão à visão, nós vamos ter divisão. E aí não há prosperidade, não há crescimento, não há plantação, e nós nunca chegaremos a todas as províncias. Então, eu sempre deixo aberto quem vem trabalhar conosco lá. Eu digo, a visão é essa. Você quer? Tem que comprar o pacote completo. Não, pastor, não quero, não gosto. Meu querido, que Deus te abençoe. Agora, você ficar aqui brigando, peleando, causando problemas, vai criar um problema eclesiástico para você e para a igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz que rogo, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejam unidos, e em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. E eu vou ser bem prático aqui. Se nós lá estamos em uma visão de expandir e implantar igrejas,
e Deus deu essa visão ao meu pastor, eu não posso ter outra visão, porque senão o pastor fala assim, olha, esse mês nós vamos fazer uma campanha na igreja para arrecadar dinheiro para plantar uma nova igreja. E se a minha visão está em investir só na igreja local, eu falo assim, vou até fazer a campanha, mas não vou fazer daquele jeito, não. Porque eu quero é que fique aqui. Eu não quero que vai. E aí como é que fica? Aí não prospera. Aí não cresce. Aí há dificuldade e confunde a igreja. Porque se o teu pastor presidente chega no púlpito e diz uma coisa e você como pastor local chega e diz outra, você pode até pensar que você é livre para pensar, mas guarde para você, porque eu já fiz isso também. Nós somos livres para pensar. Não somos alienados. Mas nós sabemos o poder que existe na palavra de um líder. Sei que alguns de vocês talvez sejam admiradores do presidente da República do Brasil, mas você sabe que algumas declarações dele fazem o dólar disparar. Fazem a bolsa de valores ficar desnorteada. Então, a palavra do líder, ela tem um impacto sobre a vida das pessoas muito forte. Muito forte. Então, a coesão na visão nos dará prosperidade e crescimento. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês estão aqui, glória a Deus. Mas para isso, irmãos, a visão, os propósitos precisam ser claros. Eu estou lá na letra A, tá ok? Desse ponto. Claros. Porque propósitos claros levantam o ânimo. Para onde é que a gente está indo? Quem é que conduz esse barco aqui? Aonde é que a gente quer chegar? Tem uma frase que diz que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Não é verdade? Então, o nosso propósito necessita ser claro. Porque quando o propósito é claro, isso traz ânimo para o trabalho. Okay? Clareza no propósito da igreja. Talvez você diga assim, pastor, o nosso propósito é pregar o evangelho. É claro, mas como você vai fazer isso? Ok? Então, a clareza no propósito é específico. Propósito claro determinam concentração de esforços. Propósito claro determinam concentração de esforços. Quando o propósito está claro, você sabe onde concentrar os esforços. O pastor Josué, por 2 vezes, aqui neste evento, apresentou aqui para vocês um propósito do ministério. Não é verdade? Então, se esse propósito claro permite o quê? Concentração de esforços. Ou seja, ele está dizendo, em outras palavras, os nossos esforços, ao menos pelos próximos meses ou anos, estão concentrados nesse propósito. Então, o propósito claro nos faz concentrar os esforços em algo. E nós não ficamos atirando para todos os lados sem acertar ninguém. Quando o propósito está claro, nós reunimos os esforços e concentramos os esforços. Propósitos claros atraem cooperação, engajamento. Tem gente que vai para a guerra e dá a vida, só porque a missão, o propósito da missão ficou claro. E até, às vezes, utilizamos muito essa palavra e não fica claro a definição. Né? Visão é onde a gente quer chegar. Missão é aquilo que a gente está fazendo hoje para chegar lá. Então, missão fala muito mais do hoje. O que eu estou fazendo para chegar lá? E a visão é onde eu quero chegar. E quando isso é claro, tem gente que o comandante passa a visão para o soldado e diz assim, nós estamos indo para a guerra para que daqui 20 anos o seu filho tenha liberdade. Então, ele passou a visão. Ele comprou uma visão. E ele vai executar a visão, a missão, até mesmo dando a sua vida, porque tem uma visão clara. Ele sabe onde quer chegar. Por que a gente está com Jesus e não abre mão? E a gente diz que nada nos separará de Cristo. A visão. Você está com a visão aonde? Aonde você quer chegar? No céu. Salvação. Seja como você, terra prometida. As mansões celestiais. Olha que bonito. Eu até digo para os irmãos, aqui na terra você pode viver num quarto. No céu tem umas mansões celestiais preparadas para você. Então ele sofre, ele passa por luta, ele passa por problemas, por dificuldades, aí perseguição, mas ele não deixa Cristo, ele não abandona o Cristo, porque os olhos dele estão na meta, está na visão. Quando isso está claro para um crente, você pode dizer que nada te separará de Cristo, porque está muito claro onde você quer chegar. Amém, meus irmãos? Ponto de número 12. O que faz uma declaração de propósito ser eficaz? Primeiro, ser bíblica. É tão eficaz para nós o céu porque ela é inteiramente bíblica. E a Bíblia narra.
Então vamos lá. Uma declaração de propósito eficaz expressa a doutrina da igreja neotestamentária. Lembre-se, não decidimos quais são os propósitos da igreja, apenas reafirmamos. Cristo é a cabeça da igreja. Ele estabeleceu os propósitos dela há muito tempo. Mas nós reafirmamos os propósitos da igreja que o próprio Cristo estabeleceu, baseado na palavra, na Bíblia. Então, nós tornamos essa declaração de propósito eficaz quando ela é bíblica. Então, quando você vai apresentar um propósito do seu ministério, por exemplo, a sua congregação, se ele é um propósito que tem coerência bíblica, isso ganha mais força no coração das pessoas, dá mais engajamento. É por isso que nós pregamos com a Bíblia. E até mesmo quando apresentamos ideias próprias, às vezes tentamos buscar um texto para reforçar a ideia. Porque a gente sabe que a nossa submissão maior não está às opiniões e declarações pessoais do ensinador, e sim a palavra de Deus, que é a maior autoridade. Então a declaração de propósito ela é eficaz quando nós encontramos respaldo e base bíblica. Ok? Ela é também, ali a letra B, ser específica. A declaração de propósito deve ser simples e clara. A missão direta é uma missão clara. Algumas declarações dizem: nossa igreja existe para glorificar a Deus. Com certeza. Mas como exatamente você pretende fazer isso? Nós já não decoramos coisas tão longas. E a tecnologia nos ajudou a ficar com a memória curta. Né? Quantos números de telefones você tem de memória? Esse dia eu cheguei num lugar e a moça falou: qual o seu número de telefone? E eu disse: calma aí, deixa eu ver aqui. Ela falou: você não lembra seu número? Eu falei: não, eu nunca ligo para mim. É claro que é uma brincadeira, né, irmão? É que eu não ligo para mim mesmo, essa é a verdade. E até quando eu ligo para minha esposa, eu só tenho o nome só dela aqui, não tenho o número mais. Então, a tecnologia nos tornou cada vez a memória mais curta. Essa geração já não tem a capacidade de memorização que tinha a geração anterior. E eu lhe falo com dados científicos que eu pesquisei e fui ver que a tecnologia está corroendo nossa memória. Nós já não memorizamos versículos da Bíblia. Pode ver que a minha geração já tem mais dificuldade de memorizar versículos da Bíblia do que a geração anterior. Vocês lembram de maratona bíblica? Como é que a gente faz maratona bíblica hoje com o tablet? A gente fazia maratona bíblica. Quem acha? Cadê o Vinícius? O Vinícius era fera nesse negócio. Quem acha o livro? Agora você fala: onde acha o livro? O cara pega o celular e começa a procurar o livro. Então, claro que a tecnologia tem os seus benefícios, mas ela corroeu a nossa capacidade de memorização, está corroendo. Então, as declarações de propósitos, elas precisam ser concisas. Jesus fez isso. Jesus pegava a lei com os seus mais de 600 preceitos e transformava de forma concisa, onde até a pessoa mais simples percebia o que ela deveria fazer e como ela deveria seguir. Não necessitava ser um mestre da lei para entender as declarações de Jesus acerca dos mandamentos que deveriam seguir, ok? A declaração de propósito deve ser transferível. Para ser transferível, a declaração de propósito, ou melhor, transferível. A declaração de propósito deve ser concisa e suficiente para ser transmitida a cada pessoa. A igreja é lembrada por todos. Quando mais curta, ou melhor, a cada pessoa na igreja e lembrada por todos. Quanto mais curta, melhor. Por exemplo, nós temos uma frase que usamos pouco, mas temos: uma igreja, uma família. Então, é uma frase simples, curta e fácil de ser transferida às outras pessoas. Ademais, ela deve ser mensurável. Você deve ser capaz de olhar para a sua declaração de propósito e avaliar se sua congregação está cumprindo ou não. Ou seja, deve ter a capacidade de ser avaliável. Será que nós estamos cumprindo os propósitos para os quais o Senhor nos chamou? Porque senão... Oi? Ela é tão curta que ela permite ser avaliada e permite fazer esse tipo de pergunta. Será que nós realmente estamos cumprindo? Mas se fosse um texto grande, algo muito complexo,
dificulta a facilidade de avaliação. Mas como ela é curta, aí você tem a condição de fazer essa pergunta, pastor, ou se fazer, né? Será que eu estou cumprindo realmente com esta missão? Ademais, irmãos, como comunicar esses propósitos? Primeiro, com as Escrituras, já falei a respeito disso, né? Comunique o propósito das igrejas a qual vamos plantar usando as Escrituras. Comunique com símbolos, os símbolos comunicam. E como comunicam? Na verdade, está aqui o logotipo do nosso ministério, né? Não sei se todos vocês assistiram o vídeo de lançamento quando foi feito esse logotipo, mas ele explicou que aqui tem uma pomba, isso é visível, mas talvez algo que não seja tão visível aos demais é a mão que tem na parte de trás, né, na cola, como nós dizemos ali na Espanha, da pomba. Então, ali tem uma mão, e na declaração, explicando acerca do logotipo, falava sobre as mãos do sembrador, né, daquele que saiu para semear. E, é claro, a paloma é o símbolo do Espírito Santo. Então, os símbolos comunicam. E a semente, exatamente. Então, os símbolos comunicam. Quando você que conduz, que dirige, você sabe muito bem. Às vezes você é incapaz de ler todas as placas. E grande parte delas não tem nada escrito. Só tem um símbolo, mas um símbolo que te comunica. Então nós devemos usar o poder dos símbolos para também comunicar o Evangelho. Slogan comunica, né? Slogan comunica. Uma igreja, uma família, a igreja que faz a diferença, enfim. Os slogans comunicam de maneira prática, de maneira eficaz e rápida. Para terminar a minha participação, eu fiz aqui um estudo de caso do MSBN Espanha, e eu e o pastor estamos fazendo a maior propaganda do MSBN Espanha, ainda bem que é MSBN, né? Não é outro ministério, mas é que a gente, assim, eu estou falando sobre missiologia, e nós somos missionários no campo de batalha e na ativa, então não tem muito para onde você fugir, porque é o nosso dia a dia de trabalho. E uma coisa que eu observei aqui nos palestrantes ministrando é o amor com que eles ministram acerca do tema. Você fala assim, a pessoa está pregando algo que ela ama, e você percebe isso quando estão ministrando. É algo que você vive, não é algo que eu ouvi falar, é algo que eu tenho vivenciado muito dessas experiências e estou compartilhando com vocês. Então eu quero aqui, para terminar a minha participação, compartilhar com vocês a nossa experiência que nós temos vivido ali na Espanha. Trouxe aqui um resumo da nossa declaração de propósito. Nosso propósito é preparar e enviar missionários a toda a Espanha e outras partes do mundo para compartilhar o Evangelho. Apresentamos de forma resumida a nossa missão, visão, enfoque e o nosso sonho que temos para o nosso ministério curto e longo prazo. A nossa missão é enviar missionários para plantar igrejas em toda a Espanha. Então, todo mundo que entra para o MSBN Espanha, ele sabe que essa é a missão do ministério. Então, se você não tem intenção nenhuma de ser enviado para nenhum lugar, cuidado com o nível de envolvimento que você vai ter, porque esse é o nosso propósito. Ou seja, ninguém fica enganado quanto às nossas intenções com o obreiro. A nossa intenção com você é essa, e ela precisa estar clara desde o início. A nossa visão, ser uma igreja que inspire as gerações presentes e futuras a se envolver com o trabalho missionário, ou seja, nós precisamos discipular, formar novos obreiros, precisamos inspirar esses jovens que estão chegando, porque um dia eu também fui jovem, mais jovem do que eu sou hoje, né? E teve alguém que me inspirou para o ministério, teve alguém que me apoiou, que me discipulou, e agora cabe a nós também fazer isso com as novas gerações. Eu não sei se nós vamos estar vivos para chegar em todas as províncias, mas nós queremos garantir que nós vamos deixar obreiros aqui, se Jesus não voltar, para chegar a todas as províncias. Então a nossa missão é preparar obreiros, é formar obreiros para alcançar o maior número de pessoas. A nossa visão o nosso foco, embora no momento, o pastor falou sobre isso, então eu não vou nem ler. É claro que o nosso foco, irmãos, final é alcançar os espanhóis para Jesus, mas nós traçamos um caminho, uma meta, uma estratégia para chegar até eles. Porque veja bem, eu, brasileiro, com esta cara de... Graças, pastor. Com essa cara de marroquino,
paquistani, indiano. Eu fui aqui na senhora indiana vizinha aqui comprar algo no intervalo e ela falou indiano comigo uns 2 minutos, até que eu fui explicar para ela que eu não era indiano, né? Eu já não me explico. Na Espanha tem muitos comércios de marroquim, né? E eu entro, eles falam salam aleikum. Às vezes eu ia explicar, agora já aleikum salam. Então, eu entendo que o meu biotipo, a minha forma de falar... Gente, o país a qual eu sou pastor não está acostumado com pastores tão jovens como eu. Não é a Latinoamérica ou América Latina, que tem curas, sacerdotes, padres tão jovens. Então, é difícil para aquela sociedade ver em mim um pastor. Eles precisam se acostumar com a ideia, digerir a ideia. Para eles, eu sou um menino ainda. E por mais que você não acredite nisso, né? Por mais que você não acredite nisso. Então, nós estabelecemos um caminho, nós precisamos chegar lá. Por mais que eu estude espanhol por toda a vida, ainda vou falar com sotaque, né? Ainda não vou ser um nativo. Agora, nós encontramos muita facilidade com aqueles que já dominam o idioma, que são todos os de habla hispana da América Latina, fora o Brasil, né? Fora o Brasil. Inclusive, eu tenho que explicar para eles que no Brasil não fala espanhol, né? Às vezes eu falo, no Brasil nós não falamos espanhol. Não, mas Espanha não colonizou toda. Não. No Brasil não falamos espanhol. Então, eu sei que isso há sempre uma dificuldade, mas a igreja tem alcançado muitos latinos de habla hispana. E eles têm um grande passo concernente a facilidade com o idioma. Né? A facilidade com o idioma. E eles têm se achegado às nossas igrejas. As nossas igrejas no começo eram com os cultos em português, hoje já não são mais. Todos os cultos são em espanhol. Veja, nós vamos progredindo. E cada vez mais espanhóis e pessoas de habla hispana começam a se acercar à igreja. Ao ponto que a igreja vai perdendo a característica de uma igreja brasileira, como era no seu início, de missionários brasileiros que foi enviado, e ela vai criando outra cara, outra forma, que vai quebrando essas barreiras sociais e esses preconceitos, e nos dá maior capacidade de chegar no nosso objetivo. Então nós temos um foco claro e estabelecemos um caminho para chegar no nosso objetivo. Temos sonhos de ter um lugar preparado, aqui vocês acho que chamam de quinta, né? Seria finca, uma chácara, né? Um lugar preparado para formar missionários. Um lugar que a igreja possa ser um centro de treinamento. Isso são sonhos. E sabe que às vezes a gente fica tímido de declarar os nossos sonhos em públicos. Mas às vezes a gente fala assim, não, eu uso até a Bíblia. Você viu o que passou com José? Foi contar o sonho dele para os irmãos? Né? Você viu a perseguição? Você viu? Tem gente até que desanima a gente. Eu falo, é que os irmãos de José não sabiam, mas eles estavam conduzindo José em direção ao seu sonho. Então, eles estavam sendo, de uma maneira torpe ainda, instrumentos para conduzir José aonde ele deveria chegar. Então, quando é Deus que faz, até quando de alguma maneira tentam lhe prejudicar, isso só está encaminhando para os propósitos de Deus. Irmãos, os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos que são frustrados são os nossos, mas o de Deus não. O de Deus sempre permanece. Então, nossos sonhos e propósitos... Outra coisa, estão sujeitos à vontade de Deus. É o que fez o próprio Jesus. Senhor, se é possível, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. Senhor, dá para realizar? Porque esse é o desejo do meu coração, mas eu estou ciente que a última palavra vem do Senhor. Então, os nossos sonhos são colocados baixo a submissão da soberana vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Definimos também e compreendemos que existem níveis de compromisso na igreja. Nem todas as pessoas da sua congregação terão o mesmo nível de compromisso. Então, nós entendemos que para cada nível de compromisso, existe um nível de cobrança. O pastor falou sobre isso. Existe um nível de exigência. O pastor não vai exigir o mesmo nível de uma pessoa que só visita a igreja de um que é um obreiro da igreja. Seria, né? Seria muito estranho, no mínimo. Então, nós entendemos que, e aí nesse círculo você pode ver os vários níveis que vai afunilando, e o nosso propósito é que essas pessoas, nem todos serão pastores, serão líderes, mas o nosso propósito é dar oportunidades
e criar um caminho para que aqueles que têm o chamado de Deus e sentem o desejo possam seguir para o núcleo da igreja. É trabalhar num crescimento contínuo, num discipulado contínuo para utilizar a palavra. E o pastor Vilmar destacou isso. Nós não combinamos, hein, pastor? Mas colocamos aqui a mesma coisa no material, né? E estamos tão apaixonados pelo trabalho que colocamos aqui. Primeiro, estabelecemos 4 cursos. Primeiro, compromisso com a membresia. Né, toda pessoa que quer ser membro da igreja precisa passar por isso. Aí ele vai aprender a história da igreja, as doutrinas da igreja, meta, visão, propósito, para que ele tome a decisão. Você quer ser membro dessa igreja? É esse daqui que tem que seguir. Se não quer, Deus te abençoe. Nós vamos seguir. E isso está muito claro, gente. Sabe por quê? Tem gente que chega lá e fala assim, brasileiros, pastor, vocês pregam em espanhol aqui? Pregamos. Ah, pastor, mas eu queria congregar numa igreja que fala português. Calma aí que eu vou te passar o número do pastor aqui que o culto é em português. Passa o número, é lá que você vai congregar. Porque senão você vai ficar aqui falando para mim, prega em português, prega em português, prega. E eu vou ficar falando para você, não vamos pregar em português, não vamos pregar em português. Então, se você quer congregar numa igreja que fala português, aqui não é o lugar. Né? Então, a gente facilita a vida nossa e deles. Esse curso é uma benção. Depois que todos passam por esse, recebem o seu cartão de membros, são membros da igreja, tem outro que é o compromisso à maturidade. Nós entendemos que a maturidade não é um processo automático, assim, instantâneo. Necessita ser desenvolvido um trabalho, um processo. Você não planta lá e deixa. Não é toda a terra que é boa e que dá fruto e que dá chuchu assim em qualquer lugar, como no Brasil. Não, você precisa cuidar da terra, precisa tratar da terra para conduzir essas pessoas à maturidade. Depois, compromisso ao ministério, ou seja, a pessoa, para ter acesso a algum cargo de liderança da igreja, ela precisa conhecer de antemão quais são as suas obrigações. Você não precisa falar para ele que ele não pode faltar à reunião, ele já sabe. E ele já sabe que se ele faltar à reunião, qual vai ser o destino dele. Já está previamente estabelecidos e concordados, né, para que depois a gente não tenha nenhum problema. E por último, o compromisso às missões, que é nada mais, nada menos do que o curso do IBADEP, que vocês utilizam aqui. Ou seja, todo obreiro, todo aquele que quer ser obreiro e quer se involucrar como obreiro na obra e na missão, precisa, no mínimo, estar cursando e estar estudando. Para terminar e agradecer pela minha participação, deixo aqui a biografia de tudo que eu falei, ok? O manual de plantação de igrejas, ok? Eclesiologia e missiologia do IBADEP, uma igreja com propósito de Rick Warren e comprometendo-se com a membresia da igreja, que é um material do MSBN Espanha. Se algum de vocês tiver interesse nesses materiais, aqui eu posso conduzir aos irmãos. É claro que tudo isso que eu falei não foi ideia da minha cabeça, seria uma prepotência tão grande, não é verdade? Mas diz o pastor Cláudio Duarte que quando você copia uma pessoa, é plágio. Quando você copia muitos, é sabedoria. Né? Meus irmãos, muito obrigado pela paciência. Que Deus os abençoe.